Em 2021, a Blue Origin finalmente iniciou o turismo espacial com seu foguete reutilizável New Shepard, em voos suborbitais, pouco acima da linha de Kármán, a 100 km de altitude. Foi bem interessante, mas vamos ser honestos, para uma empresa que existe por 2 décadas e 8 bilhões de dólares de investimentos, voos suborbitais para turismo está muito aquém das suas capacidades. Muito abaixo mesmo, ou pelo menos deveria estar, para uma empresa que supostamente pensava-se que seria um dos maiores players desse novo cenário espacial, ou se não o maior player da indústria aeroespacial privada e que uma hora iria tomar conta de tudo. Pelo menos este era o pensamento da época. Porque ter o cara mais rico do mundo entrando nessa indústria, com sangue no olho e querendo vencer, significava toneladas e mais toneladas de investimentos na recém-criada Blue Origin e, por conseguinte, um rápido e exponencial crescimento. Então, eu me pergunto o que houve? Por que de tanta lentidão? Por que tanta falta de atitude e ação? Por que essa meticulosidade exagerada em seus projetos? Qual o medo que eles têm de errar e tentar de novo? O lema da Blue Origin, Gradatim Ferociter, que traduzido do latim, passo a passo, ferozmente, não convence mais de jeito nenhum. E como mencionei, apesar de 20 anos de existência e do fato deles terem o suporte do cara mais rico do planeta por anos, eles ainda são incapazes de pôr qualquer coisa, um mísero parafuso, em órbita. Se olharmos para o que a SpaceX tem alcançado em bem menos tempo, ou talvez um exemplo mais humilhante, se olharmos para o que a Rocket Lab tem sido capaz de realizar e o número de cargas que eles já colocaram em órbita em muito menos tempo e com muito menos investimentos e fãs, fica claro o quanto a Blue Origin está atrasada. E embora os bilhões de Jeff Bezos, nos últimos tempos só vimos o declínio da empresa. Perderam um contrato importantíssimo com a defesa americana, o que afetou diretamente no desenvolvimento do que seria o seu mais importante foguete, o New Glenn. E também perderam o contrato quase que garantido com a NASA, com o lander Blue Moon, porque 6 bilhões de dólares para este tradicional e perigoso lander descartável é ridiculamente alto em comparação com 2,9 bilhões do lander revolucionário e reutilizável da SpaceX. Mas honestamente, eu fico feliz que a Blue Origin tenha perdido o contrato com a NASA, porque o lander deles é super caro, ineficiente, sendo a maior parte não reutilizável e até mesmo representava uma ameaça para o programa Artemis e a vida de astronautas. Olha essa escada de 10 metros de altura e imagine um astronauta descendo em solo lunar utilizando essa perigosa escada. Seriamente, um risco totalmente desnecessário. E o fato da Blue Origin estar processando a NASA por ter escolhido apenas o lander da SpaceX quando deveria ter escolhido 2 landers diferentes, um sendo deles, é claro, é decepcionante e mostra a falta de foco e determinação da empresa. Em todo caso, eu gostaria de ver a Starship Lunar, o lander da SpaceX, sendo usada mais como um cargueiro espacial entre a Terra e o Gateway do que como um táxi lunar entre o Gateway e a Lua. Em todo caso, isso é com a NASA. Enquanto a SpaceX tem de forma bem sucedida lançado seu foguete reutilizável Falcon 9 em órbita mais de 100 vezes, o Falcon Heavy 3 vezes, reabastecido à estação espacial inúmeras vezes, enviado astronautas ao espaço na Crew Dragon por já 3 vezes, realizado o recente turismo espacial com a Inspiration 4, colocando a nave acima da órbita da própria ISS, a internet global do Starlink com mais de 1.800 satélites operantes e está trabalhando na construção de um foguete/nave revolucionário e já bem avançado, a Starship. Isto é o que a Blue Origin tem sido capaz de realizar: turismo espacial. Mas desta vez,
A ideia é chamar mais atenção, enviando o grande ator do seriado épico Jornada nas Estrelas, William Shatner, de 90 anos, ao espaço suborbital neste foguetinho bem anatômico, o New Shepard. O único foguete que eles possuem e, apesar de ser reutilizável, sua função é no mínimo questionável. Fala sério, turismo espacial suborbital e mais nada? Em todo caso, o problema é que agora a coisa tá pegando fogo. A Blue Origin sofreu um ataque direto dos próprios funcionários da empresa, que decidiram vir a público e falar umas verdades da empresa. Alguns dias atrás, foi divulgada uma carta aberta onde funcionários e ex-funcionários da Blue Origin falam da cultura tóxica e machista da empresa, de vários casos de assédio sexual, de impaciência e pressão dos executivos em não perderem mais contratos, e que há muito tempo a questão de segurança em seus foguetes não é mais prioridade, e que eles, os próprios funcionários, jamais voariam no New Shepard, porque não consideram este foguete tão seguro quanto parece. E tanto o foguete quanto seu motor BE-3 tem mais de 1000 questões problemáticas que ainda não foram resolvidas. A Blue Origin fica pressionando para baixar os custos, melhorar os prazos, desprezando questões de segurança e que também passam por longas jornadas de trabalho. Não porque querem, mas por deficiência no quadro de pessoal. E a lista continua. Que posição complicada para a Blue Origin. A empresa negou veementemente as declarações sobre segurança do foguete New Shepard e deu como exemplo o próprio sucesso do foguete em quase 20 voos que já fez, e que iriam investigar os outros assuntos citados na carta. Mas o que é importante notar é o total descontentamento e descrédito dos próprios funcionários e colaboradores da empresa. E isto é muito incomum de se ver na área espacial. O pessoal de empresas espaciais costumam agir como um verdadeiro time e trabalham com muita dedicação e paixão. Mas então, o que acontece na Blue Origin? Um dos funcionários, chamado Abrams, relatou na carta uma das razões óbvias que estariam acontecendo ultimamente e que explica muita coisa. Abre aspas. Bezos começou a ficar impaciente quando viu a SpaceX e Virgin Galactic saindo na frente. Então, começamos a sentir uma enorme e crescente pressão e impaciência que definitivamente vinha da liderança. Fecha aspas. Sinceramente, isso não é de surpreender. A cultura de lentidão da Blue Origin uma hora iria ser abalada, porque empresas privadas vivem de bons resultados lucrativos e mesmo tendo dinheiro de sobra, até quando Jeff Bezos estaria disposto a ficar financiando a sobrevivência da empresa? E na busca por correr atrás do prejuízo e não ser atropelada por pequenas empresas espaciais recém-criadas, há rumores de que a Blue Origin decidiu por descontinuar o projeto deste foguete, o New Glenn. Um foguete semi-reutilizável que teria capacidade de colocar em órbita mais de 40 toneladas e que infelizmente nunca saiu do papel. E seu motor BE-4, que realmente está em construção, tem sérias questões problemáticas ainda não resolvidas. A Blue Origin tem um contrato para entregar alguns desses motores para o LA equipar seu novo foguete Vulcan. O que é lógico, ainda não aconteceu e nem tem data para acontecer. Mas a ideia é abandonar o New Glenn e partir para um novo foguete, chamado Jarvis. Isso mesmo, Jarvis, o nome da inteligência artificial do Homem de Ferro. Será um foguete de aço inoxidável e totalmente reutilizável, composto de 2 estágios, o booster e a nave. Lhe soa familiar? A Blue Origin entendeu o quanto vai ser disruptivo para o setor espacial quando a Starship estiver operacional. E apesar do New Glenn ser um foguete melhor que o Falcon Heavy em termos de capacidade de carga e custos, ele se tornará obsoleto se o que espera-se da Starship se consolidar. E a Blue Origin não quer ficar para trás mais uma vez. Segundo Elon Musk, sua visão é voos diários da Starship a um custo estimado de apenas
2 milhões de dólares por lançamento, para cargas de até 100 toneladas, algo sem precedentes na indústria espacial. Coloquei esta animação da SpaceX porque ainda não temos nada do foguete Jarvis. Em todo caso, a Blue Origin é boa em fazer renders, então logo teremos o conceito deste foguete. Gente, a Blue Origin poderia sim estar fazendo muito mais, ser um player espacial gigante de respeito, se o New Glenn estivesse pronto e operacional. Porque este foguete seria o foguete do momento, o foguete a ser batido pelas concorrentes. Imagine a cena, a Blue Origin estaria batendo de frente com a SpaceX com este foguete, brigando por contratos e tudo mais. Mas, no final, tudo é uma questão de foco e seriedade, e eles decidiram se focar num lander idiota, e é esse resultado que eles têm, uma pena. Então, se você concorda ou discorda de tudo que foi dito aqui, deixe aí nos comentários, apoie o canal Expansão Astronauta e se prepare para o próximo vídeo que eu vou falar sobre o motor térmico nuclear. Então, como sempre digo, informem-se, mas sejam críticos em relação ao espaço.